Boa noite, gente boa. Graça e paz em Cristo Jesus. Bom estarmos juntos mais uma vez. Privilégio poder estar com vocês louvando, cultuando ao nosso Deus. A gente está nessa sequência boa, nessa jornada valiosa, nessa reflexão dos 10 mandamentos. E hoje a gente segue para mais um. Hoje nós seguimos para o não adulterarás. Convido você a abrir sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 20. Nós vamos voltar os olhos para esse texto, onde está registrado os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20. Apenas o verso 1, 2 e o verso 14. E Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. E no versículo 14 é o mandamento: não adulterarás. A gente está trabalhando essa sequência de mensagens como cartas de amor de um Deus, de um pai aos seus filhos, também muito amados. Nós estamos tentando buscar e encontrar e entender que os 10 mandamentos são cartas com muita ternura. Não são mandamentos apenas proibitivos, mas são palavras de muito amor, para que os seus filhos sejam libertos até mesmo deles mesmos. Porque o Senhor sabe do que nós somos capazes. E quando Ele diz não mate, é para que nós sejamos amantes da vida, que nós sejamos jamais inimigos da vida. Da mesma forma, quando Ele vem trabalhando esse mandamento, não adultere, é porque nós somos capazes de destroçar vidas, de acabar com histórias, de afetar o nosso caráter, de estar tão distantes do caráter de Deus, que é um Deus fiel. Se existe uma marca do caráter de Deus, é a sua fidelidade. Nós servimos a um Deus fiel. E se Ele existe em mim e eu nele, e não há mais diferença entre eu e Ele, não há mais distância entre eu e Ele, agora no período da igreja, quando nós somos a habitação dEle, como fala em João, bom, então a fidelidade é uma marca nossa. Quando nós não somos mais afetados por Deus, mas quando nós somos o próprio Deus e o caráter de Deus em nós, automaticamente a fidelidade fará parte dos nossos valores e dos nossos princípios. Então, o ponto positivo do não adulterarás é seja fiel. Se nós pudermos trazer em uma outra linguagem o mandamento não adultere no aspecto positivo, é seja fiel. Mas nós temos a nossa referência hoje é Cristo, nós não temos Moisés, nós sofremos com várias interpretações dos 10 mandamentos, e surgiu Jesus como a interpretação, e surgiu Jesus como o cumprimento dessa lei. E vamos ver o que Jesus falou, até mesmo porque nós estamos lembrando de Mateus capítulo 11, que diz: aprendam de mim, porque sou eu a pessoa que vos ensinará agora. Chegou o tempo de aprender o correto, e aprender o correto é aquilo que Jesus ensina, representa, revela e manda. Como foi que Jesus falou sobre esta interpretação de Mateus capítulo 5? Por favor, Mateus capítulo 5, do versículo 27 ao versículo 30. Eu leio na Nova Versão Internacional, eu leio na NVI. Mateus 5, do verso 27 ao verso 30. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o teu olho direito o faz pecar, arranca-o, lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ter todo ele lançado no inferno.
E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós somos um povo que necessitamos demais do Senhor. Nós somos um povo sedento, nós somos um povo faminto. E isso é saúde. Reconhecemos que isso é uma manifestação de saúde. Terrível seria morrermos sem sentir fome, morrermos sem sentir sede. E por mais que alguns não estejam nem famintos e nem sedentos, eu rogo ao Senhor por cura nessa hora, para que a fome e a sede venham. E que nós temos absoluta certeza, baseado na absoluta certeza, que o Senhor providenciará água e pão. Pai, em nome de Jesus, este mandamento é tão desafiador para a nossa época. Esse mandamento, todos lutam com tantas batalhas perdidas. O adultério tem destruído tantas famílias, tem marcado tantos lares. Nós pedimos que o Senhor nos dê uma palavra libertadora hoje à noite. Que o Senhor nos visite com cura hoje à noite. Que nenhum de nós possamos ter mais nas nossas histórias a marca da queda neste pecado. Que nós aprendamos princípios valiosos e eternos nesta hora. Para isso nós dependemos do Teu Espírito. Para isso dependemos da ação poderosa do Senhor nesse lugar. E é assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. De fato, nós aprendemos na Bíblia e olhamos nas páginas da Bíblia que ela nunca olhou o adultério como uma questão de possibilidade. Ela sempre olhou a questão como fidelidade. A Bíblia sempre distinguiu aquilo que nós podemos e aquilo do que nós queremos. Poder, questão de possibilidade. Querer é uma questão de fidelidade. Quando eu não posso é uma coisa. Dizer não posso está realmente diante de mim impossibilidades. Eu não posso. Mas tem muita coisa que a gente está dizendo que não pode, quando na verdade é porque a gente não quer. Então o adultério, essa questão de não adulterarás, não é e nunca foi uma questão de possibilidade, mas uma questão de fidelidade. Ninguém pode dizer não consigo parar em determinados pecados. Aliás, em nenhum desses pecados. Eu não posso dizer não consigo parar. O que nós poderíamos dizer, honesta e verdadeiramente, é eu não quero parar. Porque querer é uma coisa, poder é outra coisa. E nós vamos caminhar hoje à noite, nesses minutos que nós temos, sobre querer. Porque a Bíblia diz que tudo é possível. E principalmente nós veremos nas Escrituras que principalmente nós não seremos mais reféns, escravos de qualquer pecado. Porque depois que Cristo bradou na cruz que tudo estava feito, tudo agora é possível pelo seu sangue. Nenhum pecado mais nos dominará, nenhum homem mais morrerá nas garras de qualquer pecado, porque nós temos um Jesus que nos liberta, nós temos um Jesus que nos arranca de qualquer lugar e nos dá vida e vida em abundância. Não jamais escravidão em qualquer pecado, quer ele, seja ele qual for. Joia? Quantos concordam com isso? Todo mundo? Amém. Glória a Deus. Muito bem. Onde é que começa o adultério? Conforme as palavras de Jesus, aonde começa o adultério? Por isso que havia muitas interpretações. Porque só o não adulterarás deu margem para muitos rabinos, para muitas correntes judaicas, interpretarem e dizerem o que é adultério. Mas Jesus, ele agora, como não matarás, é questão do coração, os versículos anteriores de Mateus, ele vai falar a mesma coisa, adultério também é questão de coração. E nos deixou numa situação difícil. Porque pode ser que muitos de nós, ao batermos no peito, podemos dizer, nunca traí a minha esposa, nunca traí o meu marido. E com essas palavras de Jesus, fica um negócio mais complicado agora. Porque ele diz assim, olhou e desejou no coração, adulterou. Aí diz, e agora, meu amigo, como faz? Como é que a gente lida com esse mandamento? E como é que nós nos apresentamos diante do Senhor aqui como não adúlteros? Então, não sei se você está pensando nisso, mas quando nós vamos estudar esses mandamentos na ótica de Cristo, nós somos pegos no contrapé e toda a nossa arrogância cai. Porque agora, quem nunca olhou e nunca desejou? Por favor, não levante sua mão.
Mas quem nunca olhou e não desejou? Eu vi um vídeo interessante de um caminhoneiro que estava num desses programas de auditório, entrevistas. Estava comemorando 50 anos de casado, alguma coisa assim. E a mulher disse, louvo muito, não é a Deus, estava falando que o marido nunca tinha traído. E o título do vídeo era assim, como acabar o casamento em 8 segundos. E aí a repórter insistiu com ele, mas o senhor é caminhoneiro e nunca? Insistiu com ele, o senhor é caminhoneiro e nunca? E a mulher era que respondia, não, nunca. Ele nunca respondia. Mas teve uma hora de uma brecha que foi ele que respondeu. E aí o casamento foi por água abaixo, porque ele não tinha dito para ela algumas coisas que deveria ter dito. Na verdade, eis um pecado que a gente não diz para o cônjuge. Eis um pecado que a gente tem que se acertar diante de Deus. Porque nós estamos falando de coração, nós não estamos falando de ato. Então, como o Senhor aponta para coração, e só Ele trata de coração, hoje nós temos todas as possibilidades de sairmos aqui curados. Seja jovem, seja adolescente, seja adulto, seja a idade que for, Deus quer falar com você e comigo, que Ele consiga. Nós não nos preocupamos agora nesse momento com o nosso cônjuge, nós não nos preocupamos agora nesse momento com a nossa família, eu convido você a se preocupar com Deus. Vamos lá, como é que algumas convicções que eu compartilho com os irmãos, algumas convicções que fazem com que a fidelidade seja uma marca pessoal. Eu preciso ter convicções, gente. O que faz com que uma pessoa se mantenha fiel são suas convicções. É quem ele é. E por que é. E por que não é. Não sei se você já sucumbiu a grandes tentações e a grandes batalhas e provas e questionamentos e seduções de grupo. Que você tem que ser, que você tem que fazer, que você tem que obter, você tem que vestir para que você possa ser aceito a um grupo. Pois é, da mesma forma, muitos de nós aprendemos que é homem, ele não tem só uma mulher. Homem que é homem, ele tem várias outras mulheres. E tem até mulher que já acreditou nisso. Tem até mulher que entende que um homem que tem outras mulheres ainda é normal. As mulheres são aquelas que ficam em casa, cuidam dos filhos e assim, tem que estar suando, fazendo das tripas coração para que o homem não traia. Porque é normal ele trair. Porque se não estiver em casa, vai procurar no mundo. É mais ou menos isso. Aí as mulheres têm que se desdobrar para atender às expectativas desse cidadão, porque senão ele será um adúltero. Bom, é porque você casou com um cara que é a cópia e semelhança do capeta. Porque isso jamais pode ser um homem. Isso não é um homem, isso é um animal, isso é um bicho. E aí você aprendeu isso, talvez você ainda viva assim, muitos vivem assim, como se ele fosse capaz e detentor de um poder de destruir a vida de quem quer que seja, de trair você, de que os seus instintos e os seus desejos têm que ser supridos e muito bem atendidos, porque senão ele vai procurar na rua. Então isso não é ser humano, isso é um animal, e é desse lugar que a Bíblia nos tira. Vamos tratar do seu coração. Não vamos tratar dos seus atos. Não vamos tratar se você caiu ou não caiu nesse pecado. Vamos tratar da fonte, da sede, de onde tudo começa. Coração. Quais são os princípios, quais são as convicções que nós precisamos ter para sermos pessoas que caminham na fidelidade. Primeiro é amor a Deus. Uma pessoa ele só é fiel quando ama a Deus. Uma pessoa para ser fiel, uma pessoa para ser um povo de propriedade exclusiva do Senhor, é uma pessoa que ama o seu Deus. Ele ama. É uma questão de amor. Não é uma questão de simpatia, não é uma questão de subserviência. Nós não estamos diante de um outro faraó. Nós estamos agora diante do meu Deus. E porque Ele é o meu Deus, eu vivo com princípios de fidelidade. Porque Ele é o meu Deus. Todo princípio de fidelidade não se baseia com quem eu me relacionei ou com quem eu dei a minha palavra. Todo princípio de fidelidade está no caráter de Deus em mim. As coisas antigas passaram, tudo se fez novo. O que agora existe na minha vida e o que deve existir nas nossas vidas é o caráter de Deus que é revelado através da fidelidade. Não porque eu amo o meu Deus, e sim porque eu amo o meu Deus. Eu não vou sucumbir porque eu amo o meu Senhor. E eu jamais faria isso com o meu Senhor.
A referência é o meu Deus. As razões é o meu Deus. Não são mais os meus instintos. Não são mais os meus desejos. Não são mais as minhas inquietações. Não é mais a minha fome. Mas agora é amor ao meu Senhor, que me mantém na rota da fidelidade. Que me mantém como um homem de caráter. Homens fracos e doentes, pessoas fracas e doentes, caem em adultério e se lambuzam com amantes. Pessoas de caráter constroem família. Pessoas de caráter têm esposa e têm marido. Sucumbiu tanto, e a moral foi tanta, indo ladeira abaixo, que as referências não é mais Deus. As referências são simplesmente desejos, paixões, simplesmente os instintos. Agora a pergunta é: quem é Deus? E quem é o meu Deus? Porque se o meu Deus foi Yahvé, esse mandamento tem muito a ver comigo. Porque em Êxodo capítulo 19, diz: antes dos 10 mandamentos, vocês serão o meu povo. É propriedade exclusiva minha. Então vocês me ouvirão. E vocês terão a marca da fidelidade. Eu vejo que esse texto, eu vejo que essa propriedade exclusiva do Senhor, abrir mão de prazeres por causa de Deus, isso é fantástico. Agora você sabia que o adultério por si só, ele não subsiste, ele não tem vida própria? E aí é onde muita gente não sabia disso. Você sabia que o adultério por si só, ele não tem vida própria? O que faz com que o adultério seja alimentado? O orgulho. O que alimenta o adultério é o orgulho. O que alimenta o adultério é o egoísmo. É a preocupação tão absoluta consigo mesmo, que ele não se preocupa que vai dilacerar a vida de uma pessoa que está ao lado. Ele não se preocupa com a pessoa com quem ele vai destruir. É um orgulho tal que ele não se preocupa nem com ele mesmo. É um Deus ventre que ele nem se preocupa com as consequências que ele terá. Ele não se preocupa com as lágrimas que os seus filhos derramarão. Ele não se preocupa que a família vai ser destruída. Ele não se preocupa. Ele só se preocupa com o seu prazer saciado. Então o que alimenta o adultério é o orgulho. Então ele não tem vida própria. E é bom saber que o adultério não tem vida própria, porque se nós combatermos a causa, ele morre. Se nós fecharmos a torneira, ele morre de sede. Assim como se nós tratarmos o nosso coração, nós seremos fiéis. Eu acho fantástico esses textos, porque nos fala então que é possível. Porque o orgulho é vencido na cruz. Porque todo o princípio de orgulho e todas as estruturas de orgulho, elas são destruídas pela cruz e pelo sangue do Cordeiro em mim. Então eu aprendi a ser servo, eu aprendi a ser menor de todos, eu aprendi a servir, eu aprendi a sofrer, eu aprendi a não ter essas expectativas de satisfazer tudo na minha vida, porque é o Pai, é o bom pastor que supre tudo em mim, e eu não tenho mais falta de nada. E existem muitos testemunhos e muitas pessoas que não é o sexo que lhe traz razão de existência, mas é Deus na vida deles. Existem testemunhos de muitas pessoas que não faz com que este prazer ou esta ação humana ou da existência humana, elas sejam determinantes na minha identidade. Não é mais o eu posso, o eu quero. Não está mais em mim. Agora está numa fidelidade ao meu Senhor. E perceba que o adultério, Deus ele traz esse pecado e aplica ao seu povo. E chama o seu povo de um povo adúltero. Não é somente a questão sexual, não é somente a questão de traição, mas é a questão absolutamente a Deus. Lerei alguns textos. Se for possível a projeção, tudo bem, mas escutem alguns textos, caso você queira anotar também. Jeremias 3, verso 1, a parte B. Como serão muitos textos, quero ler rapidamente. Pode ser que você não consiga acompanhar tanto assim, mas fique à vontade. Jeremias 3, verso 1, a parte B, diz: ora, Jeremias 3, 1, tu te prostituístes com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Jeremias 3, 1. Deus é o traído,
Você se prostituiu com muitos amantes. Peraí, deixa eu entender. E você está voltando para mim. Quem você pensa que eu sou? Jeremias 5, do verso 7 ao verso 9. Como vendo isto te perdoaria? Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses. Depois de eu os ter fartado, adulteraram. E em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos, como garanhões bem fartos, correm de um lado para o outro, cada um rinchando a mulher do seu companheiro. Deixaria eu de castigar estas coisas, diz o Senhor, ou não me vingaria de uma nação como esta? Deus falando, este povo é um povo adúltero. São princípios de adultério e está no relacionamento com Deus em primeiro lugar. Oséias, e o que dizer do Oséias? É ministério substância, ministério pedreira. Teve que casar com uma prostituta para sentir o que Deus sentia. Vai e pegue mulher, ela vai ter filho com outro homem. Que ministério, gente. Que o Senhor tenha encerrado todo esse ministério em nome de Jesus. Que tenha sido só o Oséias e acabou, pronto, não é mais. Porque que ministério, eu vou te chamar para que a tua mulher te traia. E Oséias não entendendo isso, é porque você vai pregar sentindo o que eu sinto. E o que o livro de Oséias fala? Fala de uma nação adúltera. Fala de uma nação adúltera. Veja, meus irmãos, que texto. Oséias 4, verso 12. Espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Esse texto é um texto que eu sublinho de Oséias 5, verso 4. Oséias 5, 4 diz, o seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus. Oséias 5, 4, o seu proceder não os permite voltar para o seu Deus. Por quê? Porque um espírito de prostituição está no meio deles. Eles não vão voltar para Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles. E eles não conhecem mais o Senhor. Oséias 5, 4. Mais de 80, 86, 87%, eu estava vendo os índices, de relações sexuais vistas na TV são entre pessoas não casadas. Por que será? Que ensino está passando? Esse espírito de prostituição que capturou muitas mentes, muitos corações e do povo de Deus também. Case-se com alguns jovens de hoje e vocês serão traídos e traídas, porque um espírito de prostituição já tomou parte dele, e corpo dele, mente dele, coração dele, ele é adúltero. O que foi que aconteceu? Perdeu amor ao seu Deus. 2 Pedro 2, 14 e 15, já no Novo Testamento. 2 Pedro 2, 14 e 15, Pedro vai dizer, tendo os olhos cheios de adultério. 2 Pedro 2, 14 e 15, olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, enganando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonaram o reto caminho, se extraviaram, filhos malditos. Tiago 4 e 4, Deus ele vai chamar o seu povo de infiéis. Porque vocês amam ao mundo, e todo aquele que ama ao mundo é meu inimigo, infiéis. É como se o Senhor estirasse o dedo e apontasse o dedo na nossa direção e dissesse infiéis. É Tiago escrevendo a uma igreja e a uma comunidade de igrejas. A amizade do mundo é inimiga de Deus. Vocês não sabem disso, vocês não compreendem isso. Aquele que quiser ser amigo do mundo se constitui inimigos de Deus, infiéis, adúlteros. Meus irmãos, eu não acho que existe força maior do que o amor do nosso Deus. Não existe força maior do que o adultério e não precisa ser Deus, eu não vou dizer por quê. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, em pornografia. Falei isso na quinta-feira, eu vou citar esse exemplo. Imaginemos uma pessoa que se declara viciada em pornografia. Se declara viciado, pessoalmente ele sabe que é viciado. Ele está diante de um computador, consumindo tudo aquilo.
Se ele for pai, alguém chega com a sua filha com uma arma na cabeça e diz assim: desliga, se eu não a mato. E ele ama a filha. Eu não acredito que esse homem vai olhar para o rapaz que está com a filha e dizer assim: eu não posso desligar, eu sou viciado. Ele vai desligar. Aí esse camarada disse assim: eu vou colocar um chip aqui nela, uma bomba, um negócio desse, e vai ser um transmissor no teu cérebro. E todas as vezes que você pensar nisso e executar, ela vai explodir. Se você um dia voltar de novo para esse computador, ele explode. A possibilidade desse homem voltar ao computador é mínima. Porque o amor à filha o impedirá de voltar de novo ao computador, porque sabe que vai matá-la. E ele não irá ao computador causando morte à filha. Ele vai abrir mão dos seus vícios. Então não é vício. Então não é vício. É safadeza, assim, mais ou menos. Entendeu? Porque não é. Porque só faltou um poder maior. Então, por que o meu esposo não para? Porque ele não lhe ama tanto. Por que a sua esposa não para? Porque não ama tanto. Coloque um amor maior na vida dele. Existe algum poder maior que fome? Existe. Falei isso ontem. Existe um poder maior que fome? Existe. Talvez você já vivenciou isso. Você sabe de histórias assim. Famílias que estavam na escassez de comida. Famílias que estavam passando fome. Tinha pouca coisa na comida e muitos meninos. Os pais iam dormir com fome, dizendo assim: estou cheio, coma meu filho. Ele ia dormir com fome, a fome que cortava a sua barriga ao meio. Por quê? Porque o amor ao filho era maior do que a fome. Amor ao filho e ver o filho bem alimentado era um sentimento muito maior, muito mais agudo, muito mais real do que o sentimento real da fome. Então, quando nós estamos lidando com pecados, não faça isso, é por causa do amor que nós temos ao nosso Deus. Porque o amor que nós temos ao nosso Deus é muito maior do que qualquer outro sentimento que eu possa ter por qualquer outra pessoa. Ou por qualquer outra coisa. Ame o Senhor acima de todas as coisas. Porque só amando o Senhor acima de todas as coisas, você absorverá no seu caráter a marca da fidelidade. O caso é que nós atribuímos mais poder a uma ponto 40 do que a Deus. E matamos pais, matamos mães, matamos nossas irmãs, matamos nossos irmãos, matamos o nosso testemunho, matamos nossos cônjuges, matamos nossos filhos. Porque ainda não apareceu uma ponto 40 para me fazer parar. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez nunca apareça. O que você pode ser, aqueles que vivem assim, o que talvez vão enxergar é só morte. É só morte. É só morte. Porque se não for Deus, essas pessoas nunca pararão. Não há manifestação de infidelidade maior do que, e a consolidação do adultério, do que essa fidelidade a Deus. Não há uma manifestação de infidelidade tão séria do que ser infiel a Deus. Por isso que é melhor você casar com um homem de Deus. Se você quiser casar com um homem seu, você casa com o seu homem. Mas a sugestão bíblica é case com um homem de Deus. Por isso que a sugestão bíblica é case com uma mulher de Deus. Mas se você quiser casar com a sua mulher, então case com a sua mulher. Com a minha mulher, tá bom. Mas o ideal bíblico é case com uma mulher de Deus. Case com um homem que o amará o seu Deus muito mais do que o próprio cônjuge. E muito mais do que a si mesmo. Aí ele vai ter a marca da fidelidade. Por isso que ninguém consegue controlar ninguém sendo fiel. Só é fiel se amar a Deus. Se não for fiel a Deus, não tem como ser fiel a mais ninguém. Segundo, leve Deus a sério. Quais são as convicções que eu preciso ter para ter na minha vida, no meu caráter, a marca da fidelidade? Leve Deus a sério. O texto que eu leio é Gálatas, capítulo 6. Gálatas 6, 7 diz: não zombe de Deus. Aquilo que planta, colhe. Gálatas 6, verso 7. O homem vai colher
aquilo que ele plantar. E o textinho que tem antes é: não leve Deus na brincadeira. Aquilo que planta, colhe. Não sei se você sabia, mas Deuteronômio, capítulo 28, versículo 30, o Moisés, Deus dizendo assim: quais são os resultados de uma vida de desobediência? Deuteronômio 28, versículo 30, diz uma coisa incrível, assim. Porque Deus está dizendo: aqueles que vão cometer adultério, a mulher vai trair o cara. Está lá, Deuteronômio 28, 30. Isso é uma das coisas da desobediência. O quê? Adultério com adultério você vai receber. Então os garanhão aí, se prepara, porque talvez você curta o mesmo sentimento. Não, a Bíblia não está sugerindo. A Bíblia não está incentivando. A Bíblia nem está fazendo apologia a isso. O que Deus está advertindo é que isso vai ser uma consequência natural. Isso vai ser um resultado comum de quem não ama a Deus, de quem está na prática da desobediência. Isso vai ser comum. Isso vai ser um aprendizado. Isso vai ser moeda de troca. Isso vai ser ataque versus ataque. Fizeram uma pesquisa na revista Época, alguns anos atrás, meses atrás, que as mulheres que se declararam infiéis foi por raiva de marido. Percentual de 40 e poucos % das que foram infiéis. Raiva do marido, pagar na mesma moeda. E o que dizer de Davi? O Davi que fez o que fez. O Davi que aprontou o que aprontou. A palavra do Senhor para o Davi foi o seguinte, 2 Samuel 12, verso 11 e 12. 2 Samuel 12, verso 11 e 12. Davi, o que você fez nas escondidas, as tuas mulheres vão fazer em praça pública. Nem o homem, segundo o coração de Deus, ele foi imunizado disso. Viu como Deus é justo? Viu como de Deus não se zomba? Porque aquilo que planta se colhe. E a maioria das dores que nós sofremos hoje na nossa existência, não digo todas, mas a maioria das dores que nós temos que administrar hoje, foi por coisas que nós plantamos ontem. Porque de Deus não se zomba. Não é um ditado: planta-se vento, colhe-se tempestade. É bíblico, está lá em Osés. A maior de todas as infantilidades é levar Deus na brincadeira. Não existe pessoa mais infantil do que aquela que leva Deus no pagode, leva Deus na brincadeira. O Senhor diz isso? Digo, vou fazer de outro jeito. E eu nem estou falando somente nessa questão e nesse assunto. O Senhor está mandando isso? Estou, mas eu vou preferir fazer a minha vida de outra forma. Não tem coisa mais infantil do que levar Deus na brincadeira. A gente fica vendo tantos zombadores, tantas gargalhadas, tantos sorrisinhos cínicos diante das verdades do Senhor. Essas pessoas se apresentarão diante de um Deus vivo um dia e saberão que Deus nunca foi brincadeira. Nunca foi. Terceiro, como eu tenho e posso adquirir marcas de fidelidade na minha vida? Reconheça o seu valor. Meninas, vocês sabiam que na Bíblia nunca vimos mulher correndo atrás de homem? Nunca vimos mulher correndo. É inverso. É os homens que estão correndo atrás da mulher. Hoje está o inverso. É tanta mulher gratuita. É tanta menininha com 13, 14 anos já se oferecendo. Meninas, você é uma joia rara do Senhor. Provérbios capítulo 31 diz que você é uma mulher virtuosa, uma joia rara. E a pergunta: quem vai lhe achar? Porque você tem que estar escondida. Você tem que estar preservada. Você tem que estar no seu lugar de honra, no seu lugar de valor, no seu lugar de preciosidade. Hoje meninas pequenas já estão dando em cima de outros menininhos. Hoje o que tem de mulheres dando em cima de homens casados. Hoje uma avalanche de mulheres que não podem ver um menino bonito entrando. Tipo assim, mais ou menos. Em algum lugar. E o pior é que outros meninos vão ficar com raiva das outras meninas. Porque se aproximou e já falou. Entrou um menino bonito, já é um tumulto.
Se perderam. Se perderam. O ambiente bíblico é reconheça seu valor. Quem não lhe achou, foi o problema de quem não lhe achou. Mas você nunca perdeu o seu valor de joia rara. É pedra preciosa. Quem a achará? Quem vai achá-la? Quem for sábio. Quem for de Deus. Quem tiver olhares santos. Vai enxergar você. Porque nós não podemos olhar para ninguém como se fosse um objeto. Ensine isso para suas filhas. Ensine isso para suas filhas. E ensine isso também para os seus filhos. Meninas são pérolas preciosas do Senhor. É um medo de ficar solteira. Um dia eu fui na igreja, que eu era membro lá, adolescente. O cara fez campanha para casamento para as mulheres. Muito engraçado, muito engraçado. Como se fosse uma maldição na vida das mulheres, ele vai quebrar. Assim, as mulheres solteiras querem casar, vem para cá, e as mulheres chorando. Ai, meu Deus, e, mano. Tipo assim, tirando um demônio, assim, um negócio. Ai, vai vir, minha irmã, vai vir. Para casar. Para casar. E é interessante que os mais velhos, com a mão no queixo, assim. Sabe o que está pedindo? Não. Assim, responde não, senhor. Responde não. Não quero ir, não. Tem gente que pensa que só vai ser feliz quando casa. Tem outros que dizem que só vai ser feliz quando o outro morrer. Entendeu? Então, Deus, mata, já está tão bom, já tantos anos já juntos, mas promove. Não ora, mas está aqui, ó. Aí Deus sabe. Porque esse que sonda coração sabe, não dá nem para enganar. Deus, obrigado pelo marido que eu tenho. Mas mentira. Você está doido que ele morra? Deus sabe, não tem jeito. Perderam valores, perderam respeito, perderam convicções, não tem mais valor em mim mesmo. Por isso que eu me perco, por isso que amigos me seduzem, por isso que a galera do trabalho me leva, por isso que a internet me seduz, por isso que sites eu não consigo sair, porque eu sou um menino, eu não tenho identidade, eu não tenho valor próprio, eu não sei quem eu sou vulnerável, eu sou um alvo e quem for bom de mira me acerta. Então eu sou sempre um menino, os ambientes do trabalho me seduz, os amigos da faculdade me seduz, a galera lá me seduz, e eu sou um menino velho levado por qualquer pessoa, e principalmente porque não presta, porque é incrível que eu não tenho inclinação para fazer o bem, eu só tenho inclinação para fazer desgraça. Que eu nunca vi as pessoas sendo seduzidas para lavar os carros da vizinhança, para varrer a rua, pintar meio fio, entendeu como é que é? Pintar a casa, limpar o jardim, botar lixo para fora. O que é isso, menina? Essa influência dos meus amigos. E mesma coisa cabeça, Que é isso? Não é uma luta que ele está passando. Mas por que a luta que ele não passa é para fazer o bem? É só para causar bagaceira? É só para causar dor? Por que a gente não vê um surtado aqui, durante a semana, limpando a igreja, lavando a igreja, pintando as coisas, varrendo? Por que ninguém surta para fazer isso? Os surtos é só para causar dor, os surtos é só para causar morte. Aonde está a verdade nisso tudo? Eu posso, eu não posso, ou eu não quero? Por isso que a palavra não adultere é seja fiel. Convicções de quem você é. Você não vale o sexo, meu irmão. Você não vale, o sexo não lhe paga. Uma música antiga na minha época. Esquinas Cruéis. O refrão dessa música, uma música composta para prostitutas, mulheres de programa. O refrão dessa música é: você tem um preço mais alto, que alguém lá do alto por ti já pagou. Você tem um preço mais alto do que sexo. Você tem mais um preço mais alto do que qualquer homem. Você tem um preço mais alto do que qualquer mulher. Você tem um preço pago pelo sangue do Cordeiro de Jesus. A sua identidade não está firmada em ninguém. Não é ninguém que vai me trazer senso de identidade. É o meu Redentor. Eu não preciso mais de ninguém que me dê identidade. Solange não me dá identidade. E nem eu dou identidade para ela. Quem nos dá identidade é o Cristo vivo ao qual nós servimos. Porque o dia que eu bater as botas, ela continua sendo uma pessoa completa, realizada,
plena em Cristo Jesus, que lhe dá identidade. O valor dela não está intrínseco na minha vida. Assim como os divorciados, assim como os viúvos, vocês não são frangalhos, restos, metade de algum projeto. Vocês são íntegros, vocês são completos, vocês são pessoas nobres, valiosas, cheias da presença do Senhor e com um valor definido em Cristo. Porque não é o outro que nos dá valor, é o meu Redentor. Aí essa meninada está tudo sem identidade, essa meninada não sabe quem é. Por isso que se questionar a sexualidade, eles já ficam tumulto, assim. Um dia eu fiz isso, eu era adolescente, eu disse para o cara assim, desce se tu for homem. Aí o cara desceu, levei uma surra. Porque eu pensava que ele não ia descer. Assim, cara mal resolvido, cara doente, não era para ter descido. Entendeu como é que é? Vai, rapaz, deixa de ser frouxo, você é gay. Aí, não sou gay não, eu vou, entendeu? Pessoal doente, que a sua identidade tem que ser mediante os conceitos dos outros. Cuidado. Salmo 63, diz que homens maus estão ao nosso redor e nos vê como paredes pendidas, prestes a cair. Cuidado, eles vão pôr para derrubar. Se você for esse vulnerável, influência de papai e mamãe, cuidado, papai e mamãe tem que morrer. Não morrer fisicamente, mas papai e mamãe tem que morrer. Os conceitos que passaram para a gente estão errados. Os conceitos verdadeiros estão aqui. É o Evangelho. Nós podemos ter aprendido muitas coisas erradas. E ainda estão aqui. Tem que sair. Porque agora o nosso valor não está naquilo que fazemos, mas naquilo em quem cremos. Naquele em quem cremos. Uma geração má e adúltera pede um sinal. Não haverá sinal. Haverá um Cristo na cruz. Uma geração adúltera pedir sinal? Não. A geração adúltera verá a cruz. E se a cruz não for suficiente, não haverá sinal. Isso. Maior de todas as quedas é a de perder a identidade em Deus. Não sei mais quem eu sou. Quarto lugar. Eu reconheço o valor do outro. Quais são as marcas de uma infidelidade? Quais são as convicções que eu tenho de fidelidade, que constrói a fidelidade da minha vida? Eu vejo valor no outro, gente. Eu vejo valor na outra pessoa. A outra pessoa é muito valiosa para mim. A outra pessoa é muito preciosa para mim. Convido você, se você puder, abrir sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Novo Testamento, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Nós leremos do verso 3 ao verso 8. Valorizar o outro é aspecto de cura. Quando nós valorizamos o outro, nós sabemos que fomos curados. Veja o que Paulo fala nesse texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 3 ao verso 8. Leio na Nova Versão Internacional, leio na NVI. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Acharam aí? Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, e não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, isso que eu estou falando, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas estas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos. Verso 7, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas, não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Então, todo o processo de cura é evidenciado no valor que eu dou ao outro. Não vou fazer isso com a minha irmã. Eu não farei isso com uma menina.
Eu não farei isso com um pai de família, eu não farei isso comigo mesmo, eu não farei isso com a minha filha, eu não farei isso com a minha família, eu não farei isso com ninguém. Eu não o consigo mais ver como o objeto, eu não consigo mais ver como uma fonte de atendimento às minhas expectativas. Eu vejo agora como uma pessoa muito valiosa. E quando eu começo a enxergar o outro de uma maneira que ela é muito valiosa, que eu não posso tocar, é porque eu fui curado. Porque eu não estou mais olhando para ninguém como possibilidades. Eu estou olhando para as pessoas como grandes preciosidades. Meus irmãos, isso é tão lógico, que era assim que você gostaria que as pessoas olhassem para suas filhas. Que era assim que você gostaria que as pessoas olhassem para os seus filhos. Não como objetos. Não como objetos sexuais. Não como coisa. Mas como gente que tem valor. Então tem duas coisas que nós já falamos. Deem valor a si mesmo. A pessoa de lá, dê valor às outras pessoas. Não se submeta. Não se submeta a qualquer julgo. Não se submeta. Eu vou... Interessante, Malaquias 2:14. Os textos de Malaquias são muito leves, assim. Malaquias pegou muito leve com o povo, assim, bando de ladrão, aquelas coisas, né? Aí Malaquias, ele 2:14, diz assim, eu vou eliminar vocês. Aí o povo diz, por que, Senhor? Porque o povo é cheio de porquê, né? Lá em Malaquias. Aí o povo, por que o Senhor vai nos eliminar? A gente é tão gente boa. Aí Deus vai falar no versículo 14 de Malaquias 2, porque eu vi a aliança que você fez com a tua mulher da tua mocidade. E você é infiel para com ela. Você tem uma esposa, a mulher da tua mocidade, o qual foste desleal, sendo ela a tua companheira, a mulher da tua aliança, e você está sendo desleal com ela. Eu vou te eliminar. Então eu fiz uma aliança com uma jovem, hoje nós temos mais de 20 anos de casado, amanhã nós teremos 30 anos de casado, amanhã nós teremos 40 anos de casado, aquela pessoa de 19 anos eu tenho que honrá-la até que a morte separe. Porque nós fizemos uma aliança nós dois. E essa aliança foi feita em fidelidade um com o outro. E o Senhor está dizendo, não brinque comigo sobre isso. Então não case. Então não seja o meu povo. Então eu estou dizendo para vocês assim, isso aqui é muito difícil. Não é, gente. Isso aqui é só para quem é de Deus. Porque para quem não é de Deus, isso aqui é muito confuso. Isso aqui é muito complicado. Isso aqui é até impossível de viver. Mas para quem é do Senhor, quem é propriedade exclusiva dele, isso aqui é libertador, isso aqui é fantástico. E não tem outra proposta de vida melhor do que essa. Tá bom, então como é que a gente acaba o adultério? Como é que a gente vence o adultério? Qual é a fórmula? Porque eu tô com esse problema. Eu não, mas conheço alguém que tenha, pode ser que seja o seu caso. Eu não tenho problema nessa área, eu só conheço alguém. Eu tenho um amigo que tem problema nessa área. O que eu poderia dizer para ele? Eu queria dizer para ele que o instrumento de cura que Jesus falou é esse daí. Entendeu? Isso aqui é o que cura adultério. Assim, quem tem disposição, não que você vai usar na pessoa. Não é isso. O que Jesus está... Eu não saí do texto. O que Jesus falou? O que te está fazendo cair é a mão. Aí o que você vai fazer? Você vai orar. Vai fazer uma campanha. Você vai... Não é isso? Não, ele está dizendo, está aqui um facão, corte. Corte. Não, mas eu queria que o senhor tirasse assim de mim. Eu tirar de você? Seria muito fácil, filho. Teu pecado é teu. Ninguém é tentado por mim. Se eu tivesse responsabilidade com o seu pecado, eu tiraria. Mas ninguém diga que é tentado por minha causa. Você é tentado por aquilo que você cobiça. Depois o que você cobiça o atrai e aí você consuma. Então por isso que você é responsável pelo pecadinho que você sempre nutriu. E está bem fortinho. E só vai sair se for corte. Então a solução para a sua vitória é um facão. E por que muitos de nós sabemos demais, entendemos demais, cremos demais, cantamos demais e não temos vitórias? Porque nós não levamos Deus a sério. Porque nós não tomamos atitudes sérias de santidade.
As nossas atitudes de santidade são ralas, são de brincadeiras, são paliativas. As atitudes corretas de libertação são atitudes no próprio corpo. Corte. Mas como eu vou viver sem 2 braços? Com um. Vai ser muito difícil. Se você achar melhor, mais fácil viver com adultério, você vive. É uma escolha sua. Eu não vou cortar o seu braço. Se você entender que perder um braço é pior do que perder a vida, então fique com o seu braço. Ou você pensava que atitudes de santidade não ia fazer você sangrar? Atitudes de santidade não ia você viver sem aquilo que você entende que é muito importante. A mão direita que nós estamos falando, e você é destro. E você vai cortar a sua mão direita. E é tão valioso como o olho direito. E o olho direito não é questão de cegueira, é você meter as unhas aqui por dentro e arranca com seus tendões e todas as fios e todas e arranca. E vai ficar o buraco. Eu disse, mas eu vou ficar muito feio. Eu disse, então, é isso que eu estou falando. Se você entender que é uma questão estética, viva com as suas configurações da sua vida. Se você entender que é libertação, você precisa tomar atitudes na carne. Porque de Deus não se zomba, não se brinca comigo. Por que você nunca venceu os seus pecados? Porque você nunca tomou uma decisão séria. Nunca. Não é falta de oração, não. Não é falta de Bíblia. Não é falta de ensino. Não é falta de igreja. Não é falta de aconselhamento. Não é falta de lágrima. É falta de decisão. É vergonha na cara mesmo. E tomar decisões sérias em relação à minha vida. Por que você não corta as amizades que você tem? Porque não pode ou porque não quer? E você sabe que são amizades que vai levar você para o fundo do poço. Você não corta as amizades porque não pode, não consegue ou é porque não quer? Vamos ser honestos? É porque eu não quero. Porque eu calculo perdas nestas amizades. Então eu continuo ficando com essas amizades, porque perdê-los é perdas. Aí por isso que o Senhor está dizendo, então fique com eles. Porque para ter vida comigo, perda. Porque quem perde vida, ganha. Quem é o último, primeiro. Quem morre, vive. Por isso que a vida cristã é um paradoxo que muitos desistem. Quero concluir, irmãos. Urge uma geração de amputados. Uma geração de amputados hoje no nosso mundo é urgente. É urgente uma geração de pessoas amputadas. É urgente uma geração de crianças que vão ter que aprender a arrancar o próprio olho. É urgente. É o braço que faz cair. Arranque. Amou, Salmo 109, verso 17, diz, amou a maldição. Salmo 109, 17. Amou a maldição, ela o apanha. Não quis a bênção? Aparte-se dele. Vou repetir. Salmo 109, verso 17. Amou a maldição, ela o apanha. Não quis a bênção? Aparte-se dele. É o facão. O que você vai fazer? Que decisão você tomará? Que atitude você tomará? Atitude de gente grande. Atitude de quem quer vencer. Não é mais atitude de menininho ou menininha. Esperando o papai do céu resolver e tirar do coraçãozinho o pecadinho. Esse tempo passou, gente. A gente cresceu. A gente já sabe que pecadinho e pecadão, isso não habitará no meu coração, dependendo do facão. Dependendo de qual atitude eu vou tomar. A infidelidade vai roubar isso aqui. O adultério vai fazer com que você nunca viva isso aqui. Sorriso, alegria, geração, filhos saudáveis. Você nunca vai ver isso aqui, não. A vida das pessoas que trilharam o caminho de infidelidade nunca vão ver isso aqui. Nunca. E eu quero viver isso aqui. E eu sei que você também quer. E o que eu acho fantástico é a Bíblia dizendo, é possível. Eu parafraseei Romanos 5. Eu tirei versículos que foram do versículo 20
até o versículo 23 do capítulo 6. Está aqui, caso você consiga ler. É uma paráfrase na primeira pessoa. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E o pecado não terá mais domínio sobre mim. Pois uma vez libertado do pecado, fui feito servo da justiça. Agora, porém, liberto do pecado, transformado em servo de Deus, terei o meu fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Pois aprendi que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, meu Senhor. Pecado não terá mais domínio sobre mim. Isso é uma verdade bíblica. Veja o resultado do facão. Veja o resultado da minha cura. Veja o resultado da minha cicatrização. Veja o meu resultado em lhe dar uma identidade, um caráter marcado com a minha fidelidade. Que homem, que mulher você será. Por onde você passar, as pessoas perceberão um cheiro diferente. Um cheiro de Cristo que exala a sua fidelidade por onde andar. Deus abençoe você, Deus abençoe seu lar. Como cartas de amor ao nosso Deus. É carta de amor. Não adultere é uma carta de amor. Viu, filho? É para que você tenha vida. E se nós caímos nisso, há perdão. Se nós caímos nessa área, não há culpa. Se nós caímos nessa área um dia, existe restauração. Perdoe a si mesmo. Perdoe a si mesmo. Admita a si mesmo que você é alvo do sangue do Cordeiro. Não aceite mais acusação, não aceite mais culpa. É o Senhor que nos liberta. Você pode ter fracassado, mas a partir de hoje em diante, você pode ser uma outra pessoa. Você pode absorver esta marca da fidelidade do Senhor em você. E é isso que Deus quer. E não tem nada mais para pagar pelo que passou. Só há perdão. Só há perdão. Vamos orar? Em todo o tempo, Senhor, nós te louvamos e bendizemos a Ti. Nós estamos vivendo numa geração onde a infidelidade é o tom, é a marca, é a batuta do mundo, Senhor, nos faz tocar cânticos infiéis. Nós gritamos como o salmista gritou, Senhor, socorro, porque os fiéis desapareceram. Deus, em nome de Jesus, levante nesta igreja uma geração de pessoas fiéis, uma geração de pessoas amputadas, uma geração de pessoas que têm a marca da fidelidade em suas vidas. Bendito seja o Senhor pelo teu perdão. Bendito seja o Senhor que o pecado não terá mais domínio. Bendito seja o Senhor que nós não somos mais prisioneiros das esferas do pecado. Em Cristo nós somos libertos. Onde o pecado abundou, Senhor, hoje vai transbordar a graça do Senhor sobre nós. Deus, blinde os nossos irmãos, blinde as nossas vidas, para que o casamento seja um casamento de fato blindado, Senhor. Livre a gente de quedas e de tropeços. As perdas são tão grandes, as dores são tão agudas, a traição dói tanto, Senhor. Mas nós entendemos hoje o tanto que o teu coração sangra por nossa causa, por sermos uma geração infiel, por sermos uma geração de corações tão distantes. Queremos sentir a tua dor, para que a gente possa tomar atitudes muito sérias em relação a nós mesmos. Senhor, abençoe a nossa geração de adolescentes. Abençoe a nossa geração de crianças, Senhor. Deus, não faz delas meninas gratuitas, não. Visita o coração das nossas meninas, para que elas não se tornem um objeto no olhar de homens maus. Oh Deus, não permita ela expor o corpo dela como se fosse um produto. Oh Deus, cure os olhares dos meninos.
É possível ser como Jó, um homem que fez aliança com os próprios olhos. Deus, faz com que a gente tome uma aliança. Faça uma aliança hoje com os nossos próprios olhos. Para que a gente não coloque na mulher, que não é nossa, qualquer tipo de desejo, mas que nós a valorizemos, que nós a honremos. Cura a gente, Senhor. Tanta coisa debaixo dos tapetes. Tanta coisa nas gavetas da nossa alma. Tanta coisa escondida nos nossos corações perdidos. Tanta iniquidade bagunçada junto com a adoração. E o Senhor não aceita isso. Vai curando, Senhor. Vai soprando o teu espírito hoje nesse lugar. Vai tirando homens das garras do pecado, dos vícios, da mentira que pensaram que eram viciados. Mas hoje eles foram impactados com um poder maior do que o vício. Foram impactados com o poder do amor de Jesus na cruz por eles. E por isso eles vão sair desligando os computadores. Por isso vão sair cortando as mãos, os vínculos, os laços, as amizades e voltar para o Senhor. Nós queremos acenar hoje para o chiqueiro dos porcos. Nós queremos nos levantar hoje. E não será mais a lama a nossa morada. A gente vai voltar para a casa do Pai. E a gente vai tomar um bom banho. E nós vamos colocar no dedo um anel de santidade. Nós vamos colocar vestes novas. E nós vamos voltar para um lugar que nunca deveríamos ter saído de lá. Cure esta geração. Para que sejam umas pessoas fiéis. Em nome de Jesus. Amém.